doutorado sem mestrado no exterior é possível? Sim. Precisa ser muito fluente em inglês? Depende. É difícil fazer doutorado no exterior? Obviamente! Seja bem-vinda a este canal, meu nome é Fernanda, eu sou criadora do Mindful Planning e hoje eu vou responder perguntas que vocês me enviaram durante a semana sobre fazer doutorado no exterior. Para quem não sabe, eu fiz um doutorado aqui, terminei ano passado, fiz aqui nos Estados Unidos, no Arizona, na Arizona State University, e meu doutorado foi em Engenharia Civil, Ambiental e Sustentável. Eu dividi o vídeo em dois porque eu recebi muitas perguntas. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre as perguntas relacionadas a inglês e ao processo seletivo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre perguntas sobre o processo durante o doutorado e algumas outras dúvidas de vocês sobre vários assuntos. Então, estou com as perguntas abertas aqui, vou ler para vocês cada uma e vou respondendo, tá bom? Você já era fluente em inglês antes de fazer o doutorado? Eu completei o curso de inglês quando eu tinha 16 anos. Eu terminei de fazer inglês, fiz num curso mesmo, diferente da escola, não um curso específico de inglês, mas tinha muitos anos que eu não praticava, né? Assim, eu ouvia música em inglês, eu via série, mas com legenda e tudo mais, mas eu não falava inglês, eu não lia e escrevia em inglês. Então eu tive que me preparar, sim, mesmo já sendo, digamos assim, fluente. Na verdade, eu tinha um inglês avançado, não me considero fluente. É muito difícil você ser fluente até você vir para o exterior, morar no exterior. Mas, sim, eu tinha inglês bom, mas eu tive que me preparar mais ainda. Especialmente porque eu tinha que me preparar para o vocabulário que eu ia precisar e para a prova específica de inglês. Qual o nível necessário de inglês que precisa ter? Precisa ter fluência nível Master? Olha, você precisa ter fluência suficiente para passar no teste do TOEFL ou IELTS, tem dois tipos de teste de proficiência que eu conheço de inglês. Você tem que passar no pré-requisito da universidade. Então, cada universidade vai ter uma nota mínima que você precisa tirar e os testes que elas aceitam. O TOEFL era o mais aceito aqui nos Estados Unidos, mas agora o IELTS, que também era bem aceito na Europa, agora várias universidades dos Estados Unidos aceitam tanto o TOEFL quanto o IELTS. Eu fiz o IELTS. Mas assim, fluência nível Master, como eu disse antes, eu acho que você só adquire mesmo quando você vem pra cá. Você precisa saber o suficiente para fazer as provas do TOEFL ou IELTS e também a prova que eu vou falar daqui a pouco, que é a do GRE. Precisa fazer também. Também precisa, por exemplo, conversar com seu orientador por Skype ou mandar e-mails e fazer um projeto de pesquisa em inglês, se comunicar, escrever cartas. Você vai precisar fazer tudo isso. Por escrito é menos difícil, porque você pode usar alguém para revisar seu inglês, etc, etc. E você vai aprender a escrever muito mais quando você chegar aqui. Mas você precisa ter habilidade para entender o que estão falando com você e para responder. Mesmo se você gaguejar bastante, falar errado, não tem problema, mas você precisa ter compreensão. Você foi bem no TOEFL? Bom, eu falei aqui que eu fiz o IELTS, né? Eu não me lembro. Eu fui bem porque eu passei, mas eu acho que eu não tirei um notão. Eu tirei, assim, uma nota um pouco acima do que eu precisava para passar. Como você estudou para ter proficiência em inglês? Ou seja, como eu estudei para esse teste? Então, gente, na época eu lembro que eu saí perguntando quem tinha feito esse teste e quem tinha algum material. Então eu consegui um material de estudo, consegui tudo assim, ó, pasta online, nem tenho mais. Mas eu consegui esse material de estudo. Estudei para isso, montei um plano de estudo, fiz um calendário. Aqui no site, nesse canal, para quem não sabe, se inscreva aqui no canal, que tem várias dicas de como você se organizar. E eu usei todas essas dicas para poder também me organizar para chegar aqui nos Estados Unidos e fazer esse doutorado. Eu me preparei durante um pouco menos de um ano para o processo seletivo, incluindo estudar para as provas, né? Precisa ter outra língua além do inglês? Olha, de modo geral, não. Se você está indo para uma universidade aqui nos Estados Unidos ou em algum país cuja língua seja inglês, mas talvez dependa do seu curso. Por exemplo, se você for fazer doutorado em línguas, provavelmente você vai ter que ter fluência em outra língua. Mas tudo isso depende do curso e da universidade. Então, eu vou falar mais tarde que o mais importante é você olhar as universidades que você quer e ver quais são os pré-requisitos de cada uma. Você teve dificuldade de se comunicar no início? Tive.
Gente, não importa quão fluente você é, aqui tem gente de todo canto do mundo, todo tipo de sotaque, e você tem que se acostumar a entender a maneira como cada um fala. Meu orientador é de Barcelona, demorou muito pra eu conseguir entender o que ele fala. Pra vocês terem noção, meu marido, a primeira vez que falou com ele, ficou olhando pra mim, como é que você entende ele? Não tô entendendo nada que ele tá falando. Aí eu, pois é, eu também não entendia nada no começo, mas aí depois com o convívio, né, você começa a perceber o que a pessoa tá falando com você. Outra coisa super difícil é que quando eu cheguei aqui eu tinha que ligar pra internet, cabo, essas coisas pra eles colocarem os serviços na minha casa, né? E, gente, que dificuldade de falar com telemarketing, porque por telefone, pra mim, o inglês era horrível. Também na sala de aula, às vezes eu tinha uma pergunta e eu ficava me coçando pra fazer, e eu passava meia hora na aula tentando formular a pergunta perfeita na minha cabeça, porque eu não queria parecer burra, né? Eu não queria parecer ignorante, eu queria falar bonitinho, perfeito. Mas eu fiz tanto isso que eu aprendi que era melhor falar de qualquer jeito mesmo e não perder a oportunidade de perguntar. Porque daí que eu conseguia formular a pergunta na minha cabeça, ou até escrever a pergunta, já tinha passado a oportunidade de perguntar. Mas para resumir essa história do inglês, eu acho que o mais importante é você aprender, primeiro, o vocabulário na sua área, né, para você conseguir elaborar um projeto de pesquisa e tudo mais. Aprender a ter fluência. Tem cursos hoje que são específicos para o que você quer, tá? Que podem ser específicos, que são personalizáveis. E aí você aprende já focado naquilo que você quer. Então você pode aprender para o que você precisa, sabe? Mesmo o inglês que eu tinha aprendido antes, eu aprendi muita coisa genérica e agora eu precisava de um vocabulário totalmente novo que eu tive que reaprender do zero. Uma coisa que ajudou foi ter comprado um livro em inglês também sobre meu tema, né, sobre construção sustentável em geral, e ter lido o livro em inglês mesmo, para ter tentado, né, me adaptar àquele vocabulário. Aliás, eu tenho uma dica pra vocês. Meu irmão, não é porque meu irmão não, mas tá muito legal. Meu irmão acabou de lançar um curso de inglês transformador. Ele ficou um bom tempo pesquisando e ele ficou um bom tempo pesquisando e desenvolvendo uma metodologia de estudo de inglês que é diferente do que a gente vê por aí. E ele passa um tempo explicando para você como aprender inglês, né? Antes de você começar a aprender, né? O que você precisa fazer? Como é que você traça um plano de estudo? Sabe? Tudo isso ele te ajuda. Inclusive, ele tem um site que eu vou deixar aqui para vocês, tem canal no YouTube e tem um e-book gratuito também sobre como você traçar metas e objetivos para estudar inglês. Então, para quem quer estudar inglês para o fim específico de vir para cá fazer um mestrado, doutorado, eu recomendo muito. Por que você escolheu fazer o doutorado? Como você decidiu que queria o doutorado? Para ser sincera, isso foi metade caso pensado, metade a oportunidade, vou me jogar, cair de paraquedas sem saber o que esperar. Eu tinha acabado de me formar em arquitetura, estava no mercado de trabalho como arquiteta, eu estava trabalhando já há anos, já como estagiária, enfim, depois arquiteta, etc. E eu estava frustrada porque eu gostava muito do tema de construção sustentável que eu tinha aprendido durante um seminário, não foi nem na faculdade, foi um congresso internacional que aconteceu na minha cidade de uma semana e eu fui e achei o máximo, mas acabava que no mercado de trabalho eu sentia que não estava tendo espaço para eu pesquisar ou implementar nenhuma das coisas que eu tinha aprendido sobre construção sustentável. Daí eu conheci um cara que hoje é meu amigo, né? Eu tinha acabado de conhecer ele me falou que estava vindo para os Estados Unidos fazer um doutorado pelo Ciências Sem Fronteiras. E aí eu pensei, poxa, seria bem legal, né? Eu podia fazer um doutorado, estudar construção sustentável e entender mais sobre o tema, mas eu não tenho mestrado. E aí ele me falou que não precisava ter mestrado. Algumas universidades, aliás, muitas universidades aqui não exigem mestrado. Você pode fazer um doutorado que é, digamos assim, combinado, mestrado com doutorado. A diferença é que você tem que pegar mais matérias, né? Então, em vez de, acho que 36 créditos na minha universidade, eu tive que pegar 60. Então, é mais difícil, a carga horária é muito mais puxada, mas dá pra fazer, não precisa ter mestrado em várias universidades. Então, quando ele me falou isso, eu pensei, poxa, será mesmo? E eu comecei a pesquisar sobre essa oportunidade, sobre o doutorado pleno do Ciências Sem Fronteira. E aí foi isso. Quando eu vi que era possível, eu falei, pronto, eu vou me dedicar a isso
e eu vou conseguir passar, eu vou fazer esse negócio e aí eu vou me jogar, eu vou aprender e dane-se. Eu não tinha certeza que eu queria ser professora depois, muito pelo contrário, eu achava que eu não queria, eu ainda acho que eu não quero, né? Mas, pra mim, só o fato de poder vir pra cá, morar aqui, receber uma bolsa de estudos e estudar sobre um tema que eu amo, fazer uma contribuição para a indústria nesse tema, pra mim era o suficiente. Então, pra mim, o objetivo final do doutorado seria fazer essa contribuição mesmo para essa área. Segunda pergunta, como foi o processo? Então, tem várias perguntas sobre isso. A primeira pergunta é, foi difícil? Sim, foi difícil. Eu passei quase um ano me preparando, juntando todos os documentos, burocracia, fazendo plano de estudo, estudando mais sobre aquilo que eu queria fazer, decidindo exatamente o que é que eu queria fazer dentro dessa área de construção sustentável, porque isso foi muito importante, porque assim, o programa do Ciências Sem Fronteiras daria uma bolsa de estudos, pagaria nossos estudos aqui e daria um salário mensal para a gente se manter aqui, mas a gente teria que ter um plano de estudos para apresentar para eles, eles teriam que julgar esse plano de estudo, né? A banca ia julgar e ia dizer, ok, a gente faz sentido para o Brasil ou não faz sentido você estudar isso. Então eu montei todo um plano de estudo, escolhi o tema que eu queria, que foi projeto para desconstrução. Eu tenho até um vídeo que eu gravei aleatório no YouTube, que não foi nesse canal, vou até linkar aqui pra vocês se vocês tiverem alguma curiosidade de saber mais sobre isso. Mas foi esse o tema que eu escolhi, eu fiz um projeto de pesquisa, eu não sabia fazer um projeto de pesquisa, tudo, gente, tudo eu tive que pesquisar do zero, como faz. E alguém me perguntou qual foi a minha maior dificuldade durante o processo seletivo. E foi justamente essa falta de informação. Eu estava mais perdida que não sei o quê. Eu não sabia por onde começar. E o que eu fiz foi encontrar pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então, através do Facebook, eu encontrei um grupo de pessoas também que tinha um grupo para as pessoas que estavam se candidatando para essa bolsa. Então, a gente compartilhava experiência, trocava ideia e eu montei um site com alguns desses bolsistas que hoje estou terminando o doutorado em várias universidades daqui dos Estados Unidos. A gente montou um site que eu vou deixar aqui o link para vocês, chamado abrothers.com.br, vou deixar aqui embaixo. E nesse site que está desatualizado, a gente não atualiza mais porque a gente, né, depois que veio fazer o doutorado, ficou difícil manter aquele projeto que foi, assim, tudo gratuito. A gente fez material, criou um site para ajudar outros futuros bolsistas a ficarem menos perdidos do que a gente ficou. Então esse site tem muito mais informação sobre o processo, é muita coisa para eu falar aqui. Tem informação sobre os exames de inglês, sobre o GRE, que tem sim que fazer. Isso foi outra pergunta, tem que fazer o GRE? Tem. O GRE, eu esqueci o que significa a sigla, mas é uma prova tipo mini vestibular, que você tem que fazer para fazer mestrado ou doutorado aqui no exterior. Então ele tem redação, inglês e matemática, se eu não me engano. E assim, você tem menos de um minuto para responder aquela questão. Então é um teste difícil, foi o teste mais difícil que eu fiz para vir para cá. Exige preparação, tem como se preparar, tem sites que ajudam você a se preparar. Eu assinei um site para me ajudar, que tinha vários exercícios, simulados, etc. Então assim, tem que pesquisar, gente. Não adianta, não tem um lugar que você vai que tem todas as informações que você vai precisar. Então, separa no seu planejamento um tempo para realmente sentar a bunda e pesquisar bastante sobre bolsas, sobre os programas, sobre as universidades, sobre sua área para decidir o que você quer. Então, exige uma preparação muito grande. Não dá para você resolver hoje e ir amanhã. Perguntaram também, teve que escrever aquelas cartas? Aquelas cartas, eu acho que vocês estão falando da declaração de propósito. São cartas que você escreve, digamos assim, para vender seu peixe, para convencer a universidade no exterior e o seu orientador, futuro orientador, que você, digamos assim, é capaz de fazer esse doutorado, né? E tem como conseguir completar esse doutorado, enfim.
Nessa carta, você vai escrever seu propósito, sua motivação. Então, tem que ser uma carta forte. Você tem que aprender a transformar seus pontos fracos em pontos fortes. E é nessa carta, mais do que, assim, nas suas notas, mais do que sua nota na faculdade, sua nota no GRE, até sua nota no teste de inglês, mais do que sua experiência com pesquisa ou falta de experiência com pesquisa, é nessa carta que você vai realmente vender seu peixe e compensar. Então, é uma carta super importante. Precisa de preparação. No site do All Brothers, a gente fez um e-book, se eu não me engano, ensinando a escrever isso. Tem um tempo, tá, gente? Então, eu tô desatualizada nesse processo, mas essa carta ainda é necessária em todas as universidades, até onde eu sei. Aqui, pelo menos, nos Estados Unidos. Qual era a sua escolaridade antes do doutorado? Falei aqui já para vocês, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, ou Universidade Federal da Balbúrdia, né, como diria o atual presidente, se é que a gente pode chamar aquele homem de presidente. Mas sim, e não tinha mestrado, só tinha o meu bacharelado, não tinha nenhuma experiência em pesquisa, não tinha nenhum artigo publicado. Então, é possível, não importa, não precisa ter outra pergunta que me fizeram, né? Precisa ter um currículo Lattes invejável? Não, gente, eu não tinha nada, literalmente nada. Eu tinha esse seminário, né, que eu tinha feito, esse congresso de arquitetura sustentável. Eu tinha o conhecimento que eu tinha lido nesse livro. Eu tinha um projeto de pesquisa, mas era isso. Eu não tinha nada, assim, de experiência passada. Então, assim, ou uma coisa importante para falar aqui, depende também da universidade. Se você quiser ir para Harvard, ou para Yale, ou para uma das universidades particulares mais prestigiadas aqui dos Estados Unidos, você provavelmente vai ter que ter mais experiência do que isso. Mas se você não tiver visando ir para uma dessas melhores universidades não, eu diria universidades mais prestigiadas, com mais status, daí você não precisa ter tudo isso, toda essa experiência. Por que eu digo mais prestigiadas e não melhores? Porque as melhores universidades vai depender do seu curso, da sua área. Então tem universidade que é melhor nisso, tem universidade que é melhor naquilo, e não necessariamente as melhores universidades daqui nos Estados Unidos, a universidade chamada Ivy League, que são assim, a liga das universidades mais prestigiadas, né? Não necessariamente tem os melhores cursos em tudo, tá? Por exemplo, a minha universidade, Arizona State University, é uma universidade pública, não tem o prestígio que essas têm, mas é a universidade número 1 em inovação e se eu não me engano, foi a primeira universidade que criou uma escola de sustentabilidade. Então, para mim, isso é muito mais importante do que o status. E também o status da Harvard estava fora do meu alcance, né? Então, a gente tem que fazer essas escolhas baseadas no que a gente pode e no que a gente quer alcançar. Como eram as suas notas na graduação? Boas, gente. Eu sempre fui boa estudante. Assim, minhas notas não eram 10 o tempo todo, mas eu tirava notas altas na maioria das matérias. Algumas matérias, tipo física, não. Mas, sim, eu tirava notas altas na universidade. Mas, como eu falei, não é exatamente a sua nota na universidade que vai ser o fator que vai fazer você ser aceito ou não. Aquela carta que eu mencionei antes, a declaração de propósito, junto com o seu projeto de pesquisa, junto com o contato que você fizer com seus orientadores, serão muito mais importantes do que as notas da sua graduação. Você tinha um projeto pronto, escrito com o professor? Eu tive um projeto pronto, escrito, independente do professor, porque na época que a gente tinha que apresentar o nosso projeto de pesquisa para a CAPES, que foi quem financiou a nossa ida pelo Ciências Sem Fronteiras, a gente ainda não tinha escolhido a universidade, feito contato com o professor. Na verdade, a gente ainda não tinha feito contato com o professor necessariamente. Por ter algumas pessoas que fizeram antes, tem algumas pessoas que não fizeram. Mas isso não era pré-requisito no momento. O pré-requisito era você ter o seu projeto de pesquisa e apresentar, assim, algumas possíveis universidades e possíveis orientadores que você estava já olhando. Então, sim, eu fiz um projeto pronto, escrito, como eu falei, eu pesquisei como fiz em português e em inglês. Eu fiz em português para a CAPES e traduzi em inglês para apresentar para os orientadores, para os possíveis orientadores aqui dos Estados Unidos. Mas o projeto não foi assinado por nenhum professor específico, é isso que eu queria dizer para vocês. Como você escolheu a universidade?
Essa pergunta é muito importante. Tem até um post no Abrothers que a gente fez sobre como escolher a universidade e orientadores. Eu vou linkar aqui para vocês. Mas eu escolhi as universidades por dois fatores, assim. Um, pelo ranking, você pode pesquisar, tem vários ranking de universidades por curso, né? Então, assim, quais são as melhores universidades em engenharia? Quais são as melhores universidades em psicologia? E aí você vê os programas que elas oferecem, vê se elas oferecem o doutorado, etc e tal. Daí, você seleciona as universidades que tem o curso, né, o programa que você quer fazer e começa a olhar todos os professores daquele departamento, do seu departamento. Então, assim, eu fui olhando professor por professor. Dá muito trabalho, mas paciência, né, gente? Doutorado dá trabalho, processo seletivo dá trabalho. E aí, em cada professor, eu fui vendo quais são os interesses de pesquisa, qual é o currículo daquele professor ou professora. E aí eu fui vendo, fazendo uma seleção dos que se encaixavam nos meus interesses de pesquisa, na minha linha de pesquisa. Daí eu cheguei a um total de acho que 4 universidades que eu queria me candidatar. Me candidatei para 4, eu acho. Acho que me candidatei para 4. Eu fui aceita em 2, na Flórida e na Arizona State, e aí eu escolhi vir para Arizona State University. Eu escolhi vir para cá principalmente porque os dois orientadores que eu achei aqui, eles estavam mais solícitos, eles respondiam o e-mail muito rápido, eu fiz uma entrevista pelo Skype com um deles. Então, assim, eles tinham tempo disponível para falar comigo e eu achava que isso era muito importante, assim. O outro da Flórida, ele era muito mais prestigiado, inclusive, mas eu acho que ele já estava para se aposentar também, e eu fiquei com medo dele não ter esse tempo disponível para me ajudar, porque eu ia chegar aqui perdidinha. O processo seletivo é diferente para cada universidade? Olha, o processo em si é muito parecido para cada universidade. Você vai entrar em contato com possíveis orientadores, você vai falar com eles, você vai mandar os seus documentos para a universidade, você vai ser aceito ou não. No caso, se você tiver uma bolsa do governo, como eu tive, aí podem ser diferentes critérios, mas a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que foi a bolsa que eu vim para cá, eles exigiam que a gente já tivesse o aceite da universidade. Então, quando a universidade me aceitou, eu mandei o aceite para eles já tinham aprovado o meu plano de pesquisa, e aí eu fui aprovada para receber a bolsa de estudos. O que varia de universidade para universidade, principalmente, são os pré-requisitos do processo seletivo. Então, pode sim variar, mas no total, todo mundo precisa da declaração de propósito, precisa ter a prova de inglês de proficiência, precisa ter o GRE. Então, no geral, assim, o processo é bastante parecido. Você entrou em contato com os orientadores antes? Sim, entrei, já falei sobre isso, mandei e-mail para os orientadores, me apresentando, falando o que eu tinha interesse em fazer. E como eu tinha uma bolsa do governo, para eles era tipo trabalho de graça, então eles me queriam, né? Se eles não me quisessem, eles estavam praticamente negando o trabalho de graça. Na época, eu não sabia disso, eu fiquei me achando o máximo, porque eles estavam muito felizes em me receber. Mas depois eu raciocinei, né, o motivo. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender o processo, ver como era difícil para eles conseguir patrocínio para pesquisa e estudantes, etc. Você escolheu o seu projeto de pesquisa ou o seu orientador escolheu? Como eu falei, eu escolhi o meu projeto de pesquisa e depois eu escolhi orientadores que tinham uma linha de interesse parecido com aquele ali. Mas isso foi porque eu tinha uma bolsa do governo que me possibilitava fazer isso. Se você quiser tentar uma bolsa com as universidades, vou explicar mais um pouquinho sobre isso daqui mais pra frente, mas se você quiser uma bolsa direto com a universidade, sem passar pelo governo, você precisa se submeter ao que o seu orientador quer que você faça, porque ele vai lhe pagar para você trabalhar com aquele projeto.